Eu cheguei na Igreja Universal através da doença do meu esposo, que ele tinha um problema no estômago. Minha vizinha me convidou para ir. Vivia me convidando, né? Aí eu fui primeiro e depois foi que ele foi. O pagamento dele na firma era só para o remédio do estômago, né? E ali Deus foi trabalhando mesmo na nossa vida. Ele foi curado, né? E a gente foi se afirmando cada dia a gente gostava mais e foi havendo a mudança dentro de mim. E eu via falar, né? Que o selo do Espírito Santo era uma paz que você ia ter. E eu não tinha essa paz, eu queria ter essa paz. Queria demais ter a paz, ter paciência com meus filhos. Então eu queria muito que Deus me desse aquela paz, que era o Espírito Santo, para me ver essa mudança dentro de mim e na minha família. Ali ele falou que ele era comigo. Uma alegria muito grande, que eu saí dali, eu não queria que acabasse mais aquela reunião, queria ficar ali, se eu pudesse ficava ali. Não queria que acabasse. E eu já não estava muito preocupada na mudança da minha família. Assim, eu queria ver a mudança neles, mas eu queria falar para as pessoas. Eu queria falar para as pessoas. Não queria mais parar eu queria entrar no grupo da evangelização, para evangelizar, para falar de Jesus, daquilo que tinha acontecido comigo. Então eu queria sair falando para todo mundo. E ali era um desejo muito grande que eu tinha de fazer a obra de Deus. Eu me senti privilegiada demais. Às vezes eu ficava ali olhando para aquele povo e ficava pensando, meu Deus, eu não sou nem digna de estar aqui e o Senhor me tirou do meio desse povo aí, todinho aí, mesmo eu não sendo digna de nada. Mas aí depois que eu fui levantada de obreira, aí foi que veio a luta, eu e meu esposo fomos levantados de obreiro, aí foi que veio a luta com a minha filha aqui, né? Que aí ela, na adolescência, ela já começou a andar com pessoas do tráfico. Só namorava com os pior. E aí chegou o momento dela trazer arma para casa. Teve vez que eu cheguei em casa, ela estava com o namorado dela estava com a arma na cabeça dela. Ela foi levada para um bequinho que chamava o Beco da Morte. E aí ela foi levada para lá, porque naquele dia ela ia ser morta. E ela demorou para chegar em casa, saiu com a amiga dela e demorou para chegar em casa. E aí eu subi em cima da laje da minha casa e estendi as mãos para lá e falei para Deus, né, que Ele trouxesse ela da onde ela estivesse em paz, em segurança. Quando eu fui para esse beco, né, eu tinha... Assim, essa menina que andava comigo, ela era também envolvida no tráfico, junto comigo, tanto que a gente, uma tinha inveja da outra, né, uma queria ser mais do que a outra. Aí eu lembro que foi uma sexta-feira, aí eu cheguei em casa, eu lembro que eu manifestei, aí quando foi a noite, eu passei a noite inteira chorando. Aí minha mãe entrou no quarto e falou assim, sabe por que você está chorando? Porque vai ser seu último dia aqui nesse mundo. Aí na minha cabeça eu achava que ela queria que eu morresse, como era o último dia no mundo. Aí a gente morava em uma casa com segundo andar e eu subi na laje para me jogar. Quando eu estava bem na beiradinha para me jogar, eu senti alguém puxando assim atrás na minha roupa assim. Aí eu olhei para trás, não vi ninguém, saí correndo. Aí no sábado de manhã o jovem passou lá, me convidou. E eu fui para a reunião dos jovens. Quando eu falei para ela que ia ser o último dia dela no mundo, é que eu tinha certeza que ela não ia, a partir daquele momento ali, ela ia buscar Jesus e ela não ia mais servir o mundo. Aí, quando o jovem passou lá, que me convidou, fui para a reunião. Eu achei muito assim, interessante a reunião, a palavra.
Mas fiquei nervosa, porque tudo que aquela obreira estava falando era a minha vida. Eu cheguei em casa revoltada com a minha mãe. Ela fica contando a minha vida para os outros. Onde eu vou, está todo mundo sabendo quem eu sou, minha mãe, mas eu nem conheço ela, como que eu vou falar da sua vida? Mas ali já era Deus trabalhando em mim, né? Um episódio que me marcou bastante foi uma amiga minha que nós estávamos indo namorar, né? Ter um encontro. E nesse encontro, um rapaz chamou ela, que já era namorado dela, só que era de outro tráfico. E aí ele chamou ela e falou assim, ó, você pode ir, mas não olha para trás, eu vou ficar com ela. Quando eu desci o primeiro degrau, ele deu um tiro nela, matou ela. E ali me marcou muito aquele dia, né? Porque eu nunca tinha visto aquilo. A minha alma era vazia. Eu tinha muita depressão, angústia. Eu falava para a minha mãe, por que você faz isso? Eu falava, mãe, eu não consigo. Quando eu vejo, eu já fiz, eu já falei. Eu não tinha onde guardar meus dízimos, porque ela roubava, pegava. Todo lugar, parece que tinha uma coisa que falava para ela, tá em tal lugar. Meus dízimos, pegava. Pegava a roupa dos vizinhos, dos vizinhos. Olha, eu não sabia o que fazer. Era uma humilhação, pastor. Uma humilhação, porque meus vizinhos tudo via. E via que nós era obreiro. E eu ali, mas eu falava para Deus. Todos esses que estão vendo essa humilhação, todos esses olhos vão ver a transformação na minha casa, na minha família. O que me marcou mesmo, que houve a mudança, o divisor, foi uma fogueira santa que eu fiz. Porque eu não parava de fazer os votos, todos. É da família, que até hoje eu faço, mas é da família, eu estava lá. Porque eu queria ver essa mudança, essa transformação na minha casa, na minha família. Eu queria ver minha família salva. E aí, foi nessa campanha de Israel que foi para levar a foto para o túmulo de Jesus, que começou a haver a mudança na minha família. E aí foi uma luta, foi uma guerra. Chegava em casa, manifestava. Eu dava as mãos para orar com meu esposo, ela manifestava. Porque, meu Deus, eu consagro a vida dela ao Senhor. Não só a dela, mas de todos dessa casa. Todos servirão ao Senhor, porque está escrito na palavra do Senhor, né? Que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos, não vai ficar um sem servir o Senhor. E foram os 10 anos lutando por ela, né? Luta, fazendo voto, jejum, oração. Eu vivia assim, para ver a mudança nela e nos outros. Foi muita luta, muita guerra. E eu lembro que eu cheguei, a nossa casa estava em construção e eu sentei com a minha irmã e falei assim, ó, a partir de hoje eu vou para a igreja, vou pegar firme, porque aqui não tem mais nada para mim. Ou eu vou morrer. Porque ou ali eu ia ser presa, porque minha mãe vivia me ameaçando que ia me entregar para a polícia, que ia me colocar na cadeia, ou eu ia morrer. Aí nasceu o desejo de buscar Deus de verdade. Aí começou a guerra de nascer de Deus e deixar o mundo, virar as costas para o mundo, porque o mundo ainda me chamava muito a minha atenção ainda. Eu vinha para a igreja, mas eu continuava fazendo as coisas erradas. Aí foi quando realmente eu falei, agora eu vou me entregar. E me batizei. E aí, buscando, recebi o Espírito Santo numa vigília do Força Jovem. Lembro como se fosse hoje. Falei para Deus, falei, meu Deus, eu não tenho nada para oferecer para o Senhor, porque o Senhor sabe o tanto que eu já fiz minha mãe sofrer, o tanto que eu já fui envergonhada nesse mundo, humilhada. Falei para Deus que eu me entregava para Ele, que eu não queria mais esse mundo, que eu queria ter a felicidade que a minha mãe tinha, o brilho que a minha mãe tinha, porque eu preciso do Senhor, eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Porque se eu não tiver, eu vou continuar sendo a Terezinha que eu era. Eu
dando trabalho, envergonhando minha mãe, passando o que eu já passei de humilhação. E ali eu me entreguei de verdade. E eu vi um jovem buscando alto, eu buscava mais alto do que ele, que eu queria de verdade o Espírito Santo. Até que veio o Espírito Santo. Como é que foi aquele momento? Maravilhoso, maravilhoso. Foi um divisor de águas na minha vida. Ali eu era outra pessoa. Ali eu já tinha um desejo de ganhar almas. Eu via as minhas irmãs que ainda estavam lá no mundo, né? E eu comecei a mudar dentro de casa, até com elas. Mudei assim, e elas viram a mudança assim em mim também, porque por eu ser a mais velha, a gente é o exemplo, né? Mas para elas eu não era um exemplo, eu era um mau exemplo. Mas a partir daquele momento que eu me entreguei, que eu mudei, elas viram essa diferença na minha vida, elas viram que eu mudei. Dentro de mim mudou. Aquele desejo de estar no mundo eu não tinha mais, aquele desejo de fazer o que me agradava, a minha carne, eu já não tinha mais aquele desejo. Minha vida era só servir a Deus, eu queria servir. Aí eu lembro de um episódio que eu cheguei na minha mãe, uma menina que era amiga das minhas irmãs falou, quando ela me viu, ela ficou pálida, assim, me olhando. Aí ela, você está viva? Mas todo mundo sabe que você está morta, que você morreu. Aí eu falei, não, realmente, eu morri para esse mundo, mas eu nasci para Jesus. E ela ficou assim, pálida, olhando assim para mim, sem entender, né? Quando eu recebi o Espírito Santo, que nasceu assim em mim, que abriu a minha visão, a minha mente, eu falei para Deus que eu queria servir a Deus como obreira, né? Eu falei, meu Deus, eu quero servir o Senhor, eu quero ganhar almas. Eu não queria só para mim, eu queria passar para as pessoas o que Deus tinha feito na minha vida, porque eu vim de um vazio muito grande, um vazio assim que não parecia um buraco dentro de mim. Então, quando eu recebi o Espírito Santo, essa alegria, eu entendi que Deus queria me usar, né? De me usar para ganhar almas para Ele. Aí foi quando eu e minha mãe unimos a nossa fé para buscar pelos outros. E aí foi chegando um a um. Para todo mundo estar hoje servindo a Deus como obreiros, foi muita luta, anos de luta, mais de 10 anos lutando. Essa é a Anicelma, me deu muito trabalho. Ela era quietinha, assim, mas engravidou com 16 anos. Ela engravidou. Antigamente, era uma vergonha engravidar na adolescência. E eu, infelizmente, fiz isso. Minha mãe já era da igreja, lutando por nós, e ela passou por essa vergonha e engravidei. E foi uma vergonha para a família inteira, né? Aí, através dela lutando, aí eu comecei a pegar firme na igreja, e através de ver como ela lutou por mim, eu aprendi a lutar pelos meus filhos, que hoje também estão aqui. Primeiro foi o Gabriel. Eu dei trabalho muito também, porque eu acabava sendo uma criança fechada, muito depressiva. Minha mãe não tinha espaço para poder falar comigo. Então, ela não sabia os problemas que eu passava. E muito depressivo, só que ela lutando fez com que eu tivesse esperança também. E toda a família, a gente vê no exemplo de todo mundo, eu acabei que eu escolhi servir um Deus que eles estavam servindo também. Porque eu via a felicidade, eu via a mudança de vida de cada um, a vida de cada um sendo abençoada, eu queria aquilo para mim também. E graças a Deus hoje estou como obreiro, servindo a Deus como obreira abençoada também. E a gente estamos juntos nesse casamento. E quem me ajudou, né, sem saber, a receber o Espírito Santo foi a avó dele, a dona Francisca, me ajudou, me deu forças e me ensinou, né, tudo que eu sei hoje, para hoje casada com o neto dela. Sem ela saber, ela me abençoou e hoje a gente tem um casamento abençoado. E a Ana?
De fato, pastor, eu dei muito trabalho, porque eu cresci na igreja, sabia da palavra de Deus, mas na adolescência acabei me afastando. E eu sofri muito. Foi muito difícil, tinha muitas crises de ansiedade, dependia muito das pessoas para ser feliz. Mas pela misericórdia de Deus e pela luta da minha mãe, eu agradeço muito a senhora por ter lutado por mim, porque se não fosse a senhora, eu não sei onde eu estaria agora. Eu me inspiro muito na senhora. Muito obrigada por tudo. E hoje eu sou uma mulher de Deus, servindo a Deus com muita alegria, graças a Deus. Essa. Só não sei se pode falar, pastor. Porque elas não deram aquele trabalho assim, né? Ela e essa daqui, elas não tiveram esse trabalho grande. A única coisa que elas falavam muito assim é que elas não iam para a igreja, não vou. Eu só vou para lá se for para mim dançar. Para dançar o quê? O tchan. Verdade, eu lembro desse dia, a gente estava até comentando agora que nesse dia ela levou a gente numa sexta-feira, né? E a gente morrendo de medo, logo na sexta-feira. Aí ela estava na frente com meu pai, a gente atrás, e a gente começou a dançar o tchan. Começou a dançar, porque eu e a Raimunda, a gente era muito grudada, então onde a gente estava dançando, para lá e para cá a gente estava dançando, e a gente falava que ia fazer isso na igreja. Mas eu fui junto com a Raimunda. Eu era muito nova, só que eu tinha insônia, eu não dormia. Eu tinha muito medo e eu via minha mãe, às vezes minha mãe ia para as vigílias e eu não ia para a igreja, mas ela saía, eu estava acordada, ela chegava, eu estava acordada, muito depressiva, angustiada, tinha medo de dormir, porque eu também tinha problema com sonambulismo, né? Eu ficava sonâmbula à noite e eu tinha muito medo de ficar, então por conta disso eu não dormia. Aí graças a Deus, minha mãe lutando por mim, eu me converti, me entreguei, recebi o Espírito Santo e hoje, graças a Deus, eu casei com um homem de Deus, que fiz uma família abençoada, tenho uma filha também que está caminhando também para servir a Deus. A Raimunda, eu não conhecia ela dançando tchan, né? Eu já conheci ela como obreira, como uma mulher de Deus. Eu era da região do Capão Redondo, da sede do Capão Redondo, e através de um amigo tecladista, conheci ela e hoje a gente tá aqui casado e abençoado. Graças a Deus, e com essa coisa mais linda do mundo. Que deu muito trabalho, tá? Essa deu muito trabalho. A Nicole, ela nasceu, os médicos já condenaram, deram uma semana de vida para ela. Ela nasceu com uma síndrome que fazia com que ela não conseguia respirar, então ela dependeu de aparelho por muitos anos. Ela usou traqueostomia, usou gastro, a gente lutou muito por ela, pela saúde dela. E eu consagrei ela no altar, a vida dela no altar, e a gente lutou, eu e meu esposo e a minha família inteira, lutamos por ela, e hoje ela está aqui, servindo a Deus também, graças a Deus. E o que os médicos falavam, que ela não ia andar, não ia falar, e hoje, para todo mundo tá vendo... Sim, hoje eu sou um milagre, graças aos exemplos que eu tenho, né, aqui comigo, e também sempre ao apoio da minha avó, dos meus primos, das minhas tias, dos meus tios, e da minha mãe e do meu pai principalmente. Sou filho da Silmara. Graças a Deus eu nunca me afastei. Graças a Deus, porque eu tive bons exemplos também, né? Sempre tive meus tios, meus avós como bons exemplos. E foi por meio das conversas que eles tinham de salvação, que eles sempre têm, né, na casa da minha avó, que eu despertei a fé, né? Graças a Deus eu nunca me afastei, mas eu estava dentro da igreja e sem realmente me entregar. E por meio da conversa deles realmente, que eu pude tomar uma decisão e me entregar de fato de verdade para hoje ter o Espírito Santo e querer servir a Deus. Sou marido da obreira Tereza. Assim que eu chamava ela quando eu a conheci. Mas graças a Deus ela mudou. Mas graças a Deus ela é uma mulher de Deus. E hoje a gente tá casado vai fazer 20 anos, a gente tem uma pequena de 5 aninhos, Sofia. Eu sou a mais nova, na verdade eu cheguei na igreja, eu era muito nova, né? Então eu não passei por nada disso. Claro que eu tinha meus conflitos também, né? Eu era muito deprimida por dentro, só que assim, eu sempre fui uma pessoa muito fechada, mas
sempre quando eu passava por alguma dificuldade, alguma luta, a gente sempre se unia em oração, a gente tem um grupo, a gente sempre coloca lá. E graças a Deus hoje eu tenho o Espírito Santo, sou liberta, não tenho mais depressão, não sou mais angustiada que nem eu era. E estou casada com um homem de Deus também, que quando eu cheguei na igreja, ele já era da igreja, mas ainda não era convertido. Deu muito trabalho na igreja. Mas hoje é um homem de Deus, graças a Deus, e a gente tem a nossa família. Eu conheci ela no grupo jovem, né? Gostava muito do grupo jovem, ainda gosta, né? Ainda no grupo jovem, né? Ainda é jovem, né? Sim, senhor, pastor. Quando era à noite, a gente falava assim, vamos lá na Dona Francisca, ela preparava uma marmita, comida pra gente, então eu tenho que agradecer muito a ela, né? Por ela ter orado pela gente e ter cedido a filha dela. Hoje a gente tem 20 anos de casado, né? E só servindo a Deus mesmo. A luta foi muito grande, né? Pra gente conseguir levar a família toda para a igreja, né? Muitas propostas, muita oração, mas graças a Deus a gente conseguiu, a gente está feliz com neta, nora, tudo aqui do lado da gente, a gente muito feliz, graças a Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida e sou muito grata a Deus, muito feliz, a gente é muito feliz. Porque a gente tem paz. A luta foi grande, mas foi muito gratificante. O que Deus fez na nossa vida, e a paz que eu tenho e todos eles têm, a paz que a gente tem é tanto, pastor, que se a gente perceber mais assim, né? Eu ligo para todo mundo, vamos orar, vamos fazer um propósito por aquele. E aí a gente vai fazendo um propósito por outro. E é assim que nós vivemos. E quando é final de semana, tá, no sábado, essa mesa aqui que o senhor está vendo, todo mundo na minha casa. Então, isso é sagrado. Então, a gente é muito feliz, muito grata a Deus, nunca pode desistir, nunca pode olhar para a luta, ver a luta maior do que Deus, porque nós perseverando, consagrando a nossa família a Deus, a gente tem a resposta. Pode ter certeza, nunca pode desistir. E eu falei para Deus, meu Deus, o Senhor disse que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos servir o Senhor todo, não vai ficar um servir nesse mundo. E de fato se cumpriu, né? Hoje está todo mundo aqui na fé, na mesma concordância. Só tenho que agradecer ao Senhor por o que o Senhor fez na nossa vida, meu Pai. Obrigada, meu Deus. E estamos aqui, que nenhum desses se percam, mas que viemos ter a salvação, porque estão todos consagrados ao Senhor, meu Pai. Que viemos permanecer até o Senhor voltar. Em nome do Senhor Jesus.